Boa tarde, Léo. Tudo bem? Boa tarde, Léo. Como é que vão as coisas por aí no São Paulo? Porque Léo, aqui em Minas não tá nada bom, não. pois é, a gente sabe disso acompanhando realmente uma tragédia em Brumadinho, perto de Belo Horizonte, né, muito perto. E em São Paulo também muita notícia, né? As pessoas passaram o dia acompanhando a cirurgia do Jair Bolsonaro, né? Era para durar 3 horas e meia, durou 6, 7, praticamente 8 horas. Mas, segundo o boletim médico, ele está bem, Léo. Então, essa é pelo menos a informação oficial. E o tema que a gente colocou, na verdade, para o Léo ao Quadrado hoje não é nem a questão da cirurgia do Bolsonaro e também não é diretamente a Vale em si, que caiu 20% na Bovespa, perdeu 70 bilhões em valor de mercado, mas é a questão de Israel. Né? O Bolsonaro fez muita propaganda de Israel desde que aconteceu a tragédia, né? Ficou botando no Twitter, Israel, Netanyahu é tão legal, vai mandar um monte de equipamentos, 130 soldados. Os bombeiros de Minas Gerais acabam de atestar a inutilidade dos equipamentos enviados por Israel, né? E o argumento técnico é o seguinte: aqueles equipamentos lá só servem para localizar corpos quentes e não corpos frios, né? De pessoas que já faleceram há provavelmente 48 horas, né? Que são os 292 desaparecidos de Brumadinho. Mas vamos começar pela cirurgia do Bolsonaro, Léo. Você acompanhou a cirurgia do Bolsonaro hoje? Não acompanhei não, Léo, mas... Não acompanhei não, Léo, mas torci muito por uma cirurgia boa, pela recuperação do Bolsonaro. Torci muito por isso, porque tirar de nós essa oportunidade agora de mostrar para a sociedade brasileira que Bolsonaro não era a melhor coisa para o Brasil, seria a pior coisa que podia acontecer nesse momento. Então não acompanhei, mas eu estava por aqui, né, trabalhando, fazendo outras atividades, mas torcendo pela recuperação do Bolsonaro. Você falou uma coisa importante, Léo. Você sabe que se acontecesse alguma coisa com o Bolsonaro, esse sobrenome ia virar uma coisa meio mitológica no Brasil, né? Então os filhos dele iam se apresentar, todos eles iam querer disputar, vamos dizer assim, o espólio do próprio nome Bolsonaro. Então, foi melhor que nada acontecesse. De fato, é melhor que ele se recupere, né? Volte à presidência e as pessoas possam acompanhar, né? Vamos dizer assim, essa destruição que vem sendo tocada por ele. Exatamente. Podemos dizer, Léo, podemos dizer que somente o Bolsonaro tem condições de ensinar para o eleitor do Bolsonaro o que significa o Bolsonaro, porque agora nós estamos vivendo uma situação em que aos poucos as pessoas estão percebendo que um governo tem limite de orçamento, que um governo tem que decidir se vai para um lado ou para o outro, e essa estratégia de oferecer tudo, né, que foi a estratégia do Bolsonaro, foi a promessa de campanha mais esquisita que qualquer pessoa já viu na história da humanidade, que foi uma promessa que prometeu ao mesmo tempo, por exemplo, apagar o fogo e ao mesmo tempo acender o fogo, ao mesmo tempo, mas enfim, prometeu coisas extremamente contrárias, como, olha, eu te prometo apagar a luz, pro outro, eu te prometo acender a luz. Então são coisas que a gente pode resumir em: é impossível agradar dois senhores. A realidade do Bolsonaro é que o Bolsonaro tentou agradar dois senhores. Nessa tentativa dele de agradar dois senhores, se ele está conseguindo, eu não sei, Léo. A grande realidade é que nessa tentativa dele de agradar dois senhores, ele está se perdendo. No momento que ele tenta agradar as elites, ele perde com a população mais pobre. No momento que ele tenta agradar a população mais pobre, ele toma pancada das elites. Então agora ele precisa colher os frutos disso e a população precisa amadurecer um bocado a respeito do que é o governo, o que é a realidade do governo, para o povo parar de viver esse fantástico mundo de Bob, né? Léo, de fato, então assim, também é importante marcar a diferença de posicionamento, né? Quando a Dilma foi internada, o Bolsonaro desejou a ela que morresse, né? Então isso está sendo muito resgatado nas redes sociais também. Tem algumas pessoas até que colocaram, não, desejo a ele tudo aquilo que ele desejou a Dilma e ao Lula quando foram internados em dobro, mas eu acho que esse não é o posicionamento correto, não. Mas vamos passar para Brumadinho, né? Aproveitando aqui o comentário da Conceição Aparecida Lopes, luto por Brumadinho, Léo. E hoje foi um dia de massacre da Vale do Rio Doce, né? A Vale perdeu 23% a ação, se eu não me engano. A empresa caiu 70 bilhões, né, o valor de mercado dela na Bolsa.
ela já tem mais de quase 12 bilhões de reais bloqueados nas contas dela, uma empresa com um caixa de 24 bilhões. Então a Vale está sendo praticamente desmanchada, Léo. Você vê que o descaso, um acidente numa barragem é capaz de praticamente destruir uma empresa e uma das maiores empresas do Brasil. Sim, nós precisamos, claro, Léo, precisamos admitir, sim, que esse evento ele vai ser um evento negativo para a reputação da Vale. O detalhe que a gente precisa chamar a atenção da sociedade é o seguinte: estamos pedindo muita punição, e nesse momento que a gente pede muita punição, eles conseguem fazer punição para o brasileiro ver, que é uma analogia às coisas para inglês ver, né? O que é o detalhe desse momento? A gente tem um bloqueio. Esse bloqueio das contas da Vale não significa que a Vale foi reestatizada. Significa que a Justiça bloqueou as contas para efeito de apurar os fatos. O problema é que depois a gente tem um problema Obrigado, pessoal, que falou que o som tá baixo aqui no comentário. Depois a gente tem um problema sério, Léo, que é o problema dos lobistas. Então, só para recapitular, quem falou que estava baixo, olha, o primeiro detalhe, gente, é o seguinte: nós temos agora um incentivo à visão punitivista a respeito do que aconteceu. O incentivo à visão punitivista quer dizer que agora todo mundo vai lutar para garantir que alguém seja punido. O detalhe é que, olha, nesse momento, para suprir esse desejo por punição, eles não vão colocar ninguém na cadeia, eles colocaram as contas da Vale na cadeia. O detalhe é que depois entra o lobby do poder legislativo, deputados que foram eleitos por causa do dinheiro dessas empresas. Esse lobby se multiplica através de várias pessoas envolvidas aí no poder judiciário e fica muito mais fácil, isso é o problema da corrupção, fica muito mais fácil comprar uma decisão judicial do que indenizar as pessoas que perderam a vida, indenizar as pessoas que perderam patrimônio. Então, eu acho que nesse momento o discurso punitivista, ele é perigoso, porque ele acaba saciando um desejo de vingança, mas isso é reversível no futuro, e o maior problema que nós temos agora e como ficam as outras barragens? Como que ficam as pessoas que moram próximas a outras barragens que foram construídas, infelizmente, sem o devido critério estrutural? Porque agora já não tem mais como discutir isso. Nós estamos falando da segunda barragem de rejeito que realmente rompeu dentro do Brasil, e isso não acontece por acaso. Pensar que é um acaso do destino, que é um acidente, não, isso é um crime de deixar de fazer as coisas como elas deveriam ser feitas. Então, nesse primeiro momento, eu acho que é mais importante correr atrás de evitar os próximos eventos como esse. Léo, você falou barragem de rejeitos, é isso? Barragem de rejeitos. Porque eu falei outra coisa? Não, porque o Bolsonaro falou bagagem de dejeitos. E os bolsominions não começaram a falar que o Bolsonaro não sabe falar português, enfim. Né? Eles que estão para cá, esse vídeo está viralizou, na verdade, o tal da bagagem. Eu nunca vi os bolsominions falarem que o Bolsonaro está estocando porque o Bolsonaro até hoje ele estava estocando na bolsa de colostomia. O Bolsominion, ele fala muito da estocagem de vento, né? O Bolsominion gosta de falar da estocagem de vento. Eu nunca vi o Bolsominion falar que o Bolsonaro estava estocando dejetos fecais, para não ficar ruim para o horário do programa. Mas assim, os bolsominions, eles me impressionam porque eles estão levando coisa séria na brincadeira, Léo. Depois que aconteceu esse evento da Vale, eu fiquei impressionado como várias pessoas, obviamente pessoas de reduzidíssimo caráter, começaram a usar o evento para fins políticos. Então, vários blogueiros desesperados por receberem algum dinheiro do AdSense, afinal esse tipo de coisa bomba, eles estão falando na comunista da Dilma que permitiu que isso não fosse crime, por causa do detalhe da Dilma ter criado uma possibilidade do saque do FGTS caso aconteça um evento como esse, para que as pessoas possam reconstruir a própria vida, que foi exatamente como da Dilma. Pelo menos 15 famílias ao redor do curso desse. A Vale contratou a diretoria não é responsável pelas mortes, né? Querendo afastar a responsabilidade penal individual dos diretores, e também disse o seguinte, que a diretoria não será afastada. Por quê? Porque o senador Renan Calheiros tem colocado muita pressão, né? Inclusive mandando tweets aí direto, né? Cobrando o Moro, todo mundo,
sobre se vão afastar ou não os diretores da Vale. E o Mourão, o presidente em exercício, falou que esse afastamento está em análise. Eu queria que você comentasse duas coisas. Primeiro, né, essa questão do advogado dizer que a diretoria não é responsável, né? E o segundo ponto é se ela deve ser ou não afastada. Léo, primeiro ponto, a responsabilidade é de quem tem acesso à situação real dessas barragens. Eu tenho muito medo de pegar e querer responsabilizar uma diretoria por uma coisa que pode... Nós vivemos uma realidade do jeitinho brasileiro. Por que eu estou falando isso? Nós vivemos uma realidade em que, infelizmente, todas as pessoas que podem fazer uso de um recebimento de propina, elas fazem. Isso é um problema seríssimo. Como que eu acho que existe responsabilidade da diretoria? Olha, coisas que são públicas, Léo. Toda vez que uma empresa é contratada para fazer um laudo de vistoria, essa empresa, ela acaba terceirizando a responsabilidade. O que eu estou querendo dizer? Não faz sentido a gente exigir responsabilidade de uma pessoa que não tem a responsabilidade de entender daquilo. Hoje nós temos muitas pessoas usando o evento para fazer política, falando, olha, no governo anterior, o governo Pimentel deveria ter fiscalizado. Olha, o máximo que um governo, no estado em que a Constituição abre para livre iniciativa, o máximo que o governo pode fazer é exigir que os profissionais habilitados realizem as vistorias e entreguem de acordo com a lei. O que eu quero dizer nesse momento é que todo mundo que está falando sobre a possibilidade do Pimentel fazer essas vistorias está falando bobeira. Infelizmente, a gente precisa admitir que essas pessoas estão falando bobeira. Isso porque, Léo, não é responsabilidade do Pimentel mandar um engenheiro para fazer essas vistorias constantemente, porque senão a gente iria ao infinito. Ele teria que fazer vistoria em todas as empresas do estado de Minas Gerais, assim os prefeitos deveriam fazer vistoria em todas as empresas do Brasil, né? Todas as empresas das cidades. Por que eu estou falando sobre isso? É porque quando a gente pensa sobre a diretoria da Vale, a gente pode estar tentando incriminar um diretor por uma maracutaia que aconteceu a nível de engenharia. Lógico que ele acaba legalmente responsável por toda a pirâmide por baixo dele, mas a gente precisa admitir que não é tão fácil assim. Não é só chegar e responsabilizar um diretor sem saber se de repente houve uma combinata de fazer tudo errado antes daquele diretor ter assumido. E mais, imagine você que pode estar tendo um combinado entre a empresa que executou a obra e as empresas de vistoria. Então, como que um diretor da Vale pode ser responsabilizado pessoalmente se ele teve acesso a um laudo de engenharia que condenava essa barragem e não obedeceu à recomendação da pessoa que fez o laudo de reestruturar? Se ele teve acesso a um laudo desse, obviamente isso é público, porque a responsabilidade agora ela vai se dividir. Todos os laudos obrigatórios, porque tudo que existe hoje sob a inspeção do Estado, o Estado não manda empresas para inspecionarem. O Estado, ele simplesmente age no sentido de exigir as inspeções, o que significa que a inspeção exigível por lei dessa barragem, ela está disponível. Agora é hora de perguntar para a empresa que realizou a inspeção, o que aconteceu? Qual o motivo que levou vocês a não condenarem essa barragem? Aí a gente já começa a ver. Se realmente essa empresa entregou para o presidente da Vale um laudo falando necessidade de reparação imediata, aí você pode responsabilizar o presidente da Vale. Agora, essa visão extremamente punitivista, essa visão vingadora de responsabilizar um presidente, um executivo por uma atividade de engenharia que às vezes ele nem teve acesso ao fato dessa barragem estar perigosa, a gente já começa a andar em círculos de uma forma muito perigosa. Aí a gente vai ter que aceitar, por exemplo, a punição de um presidente da República por um erro que aconteceu numa empresa, por exemplo, lá no interior, em que um determinado funcionário público fez uma maracutaia. Então, a gente precisa limitar essa responsabilidade pessoal, mas a gente precisa urgentemente procurar se tudo seguiu conforme a lei. Agora, uma coisa vai acontecer. Se uma empresa recebeu desse presidente para dar um laudo falso, é agora que a gente vai ver a tal da lei da delação premiada funcionar. O presidente da Vale alega que a empresa contratou uma empresa alemã que faz a vistoria. A empresa alemã disse que não havia risco de
rompimento da barragem, a barragem se rompeu. Então, tem que ver realmente, tem que ser uma apuração criteriosa e cuidadosa. Eu também não acho que deva ser feita ali a caça às bruxas, mas, de qualquer maneira, a responsabilidade da empresa, do ponto de vista financeiro, ela já está se verificando, né? Então, são muitas multas, penalidades, indenizações, etc. e tal, e tem que se apurar objetivamente a responsabilidade penal. E é legal que você falou uma coisa que as pessoas precisam entender, Léo. Eu vou até colocar esse ponto aqui, que é o seguinte: existem na lei, na esfera de atuação do poder judiciário, pessoal, existem duas responsabilidades. A responsabilidade civil, ela independe de dolo, vontade, culpa, ela independe. É o caso, você está andando com o carro de uma hora para outra deu defeito, rodou e bateu em outro carro. Não interessa o que aconteceu, não interessa se você teve vontade, não interessa se foi um motivo de força maior. Se a causa foi o seu carro ter estragado o outro carro, você tem que pagar. Então, no que diz respeito à indenização civil, não interessa o que aconteceu. A Vale tem que indenizar. É nesse ponto que a gente precisa ficar bem esperto para que não aconteça qualquer tentativa da Vale de criar uma ideia de que foi um evento natural, por isso ela não tem que indenizar. Uma coisa é botar gente na cadeia, outra coisa é reparar quem perdeu dinheiro. Então, no que diz respeito à indenização civil, e a indenização civil se divide, tem a indenização civil de perdas materiais e a indenização civil de perdas morais. Então, quem morreu, quem perdeu parte do corpo, até quem tomou susto tem direito de receber as indenizações civis. O que eu estou falando nesse momento é que quando a gente parte para uma tentativa de buscar uma penalização penal, né, que até parece engraçado falar penalização penal, mas quando a gente busca colocar a gente na cadeia, a gente precisa ter certeza que aquela pessoa que vai entrar na cadeia, ela tinha ciência que ela deveria tomar uma atitude. E o que eu estou falando nesse momento é para evitar que dentro da Vale a gente tenha um caso aí de penalização do presidente por uma falcatrua que vai continuar, às vezes, acontecendo do cara que contrata com uma empreiteira, ou então da empresa de inspeção. É isso que nós precisamos avaliar. Às vezes, e olha, Léo, eu vou contar uma história pessoal para que você entenda, e quem está escutando tenha uma ideia de como a coisa é complexa. Eu tenho um compadre, sou padrinho da filha dele, sou padrinho da Maria Eduarda, ele parou de trabalhar para a Vale, por quê? As empresas que faziam entrega de equipamentos para a Vale, elas entregavam o equipamento e alguém tinha que assinar a ultrassonografia do equipamento. Através da ultrassonografia do equipamento, você vê se a solda foi feita de forma correta, se não tem nenhuma trinca. Como que é o modus operandi lá na base, né? Do presidente da Vale, não. É lá na base. Eles pagam por fora para o cara da ultrassonografia fazer só, por exemplo, uma solda de 20 centímetros. Eles pagam o cara por fora, faz uma ultrassonografia de amostragem aí, só um pedacinho, se tiver bom, assina o laudo. Para vocês entenderem. Isso não acontece, isso não é o presidente da Vale que faz essa maracutaia. Quem faz essa maracutaia é o pessoal lá de baixo que presta serviço para a Vale. Então, uma pessoa que tem o curso de ultrassonografia, ela pega, entrega um laudo falando que a solda correu muito bem. O presidente da Vale, para ele está fazendo tudo que ele poderia ter feito. No entanto, lá na base, tem um jeitinho brasileiro criando uma forma de dividir o dinheiro da corrupção. Será que é, de alguma forma, razoável punir o presidente da Vale? Porque lá na base, o cara da ultrassonografia, mais o cara que contrata a ultrassonografia, eles fizeram uma maracutaia para baixar o preço? E dividirem a diferença de preço? Isso que eu chamo a atenção. Nós precisamos dividir o que é a responsabilidade civil. A Vale tem que indenizar e não interessa que ela passe a procurar melhor os seus fornecedores, que ela tenha um setor interno para realizar isso e pare de terceirizar, no caso da ultrassonografia, no caso das barragens, que ela passe a contratar pessoal interno para a Vale, passe a realizar as barragens sem contratação de empreiteira, ou que ela pare de confiar demais nas pessoas e peça uma vistoria de terceiro. Não sei qual que é a metodologia que ela vai usar, mas não interessa o que aconteceu. Se fosse um terremoto, se fosse uma bomba, não interessa. A responsabilidade civil, a Vale tem que indenizar. Botar gente na cadeia, tem que botar quem é responsável pelo crime. Não adianta botar o presidente. Já que você falou também nessa questão do Pimentel, né, apareceu muita gente nas redes sociais dizendo o Pimentel afrouxou a fiscalização, coisas desse tipo, né? É importante dizer,
e a gente subiu uma manchete agora há pouco, que o presidente da Vale foi indicado pelo Aécio. O Aécio Neves, embora a Vale seja uma empresa privada, quem fez o presidente foi o Aécio. O Aécio foi gravado naquela famosa conversa com o Joesley. O Joesley pedia a ele uma diretoria da Vale e era o Aécio que estava mandando na empresa. Então, quando o Aécio tinha muito poder no governo Temer, né, que as pessoas não sabem, tem gente que acha que o governo Temer foi Temer, não, foi o governo Aécio. Né? Quem mandava no Temer era o próprio Aécio. E está falando. Então, nessa questão de ficar buscando as responsabilizações políticas, se existe uma responsabilidade dessa gestão, essa gestão é indicada pelo Aécio Neves, Léo. Exatamente, Léo. Ó, as pessoas acham que o negócio agora é ficar procurando colocar a culpa no PT, porque a gente precisa admitir que o PT não tem uma capacidade de proteção na internet, nas redes sociais. O PT está totalmente vulnerável nas redes, enquanto o outro lado, o antipetismo, a gente tem dois lados no Brasil, vamos cair na real. A gente tem petismo e antipetismo, liberalismo e protecionismo, Brasil soberano, Brasil entreguista. Hoje, como o modelo entreguista começa a ser colocado em xeque, porque é exatamente a privatização que cria esse investidor que quer gastar o mínimo na nação e tirar o máximo de lucro, é exatamente por isso que eles economizam, às vezes, nas barragens, hoje o liberalismo está em xeque, o entreguismo está em xeque. Então, eles tentam bater de frente com os eventos que aconteceram na realidade, trazendo uma espécie de culpa para o governo do PT. Só que não dá. Se o Pimentel tivesse tido a oportunidade, a Vale nem teria sido privatizada. Se qualquer governo de esquerda tivesse no poder no momento em que se cogitou a privatização da Vale, ela poderia não estar privatizada hoje. Ela poderia estar produzindo menos. Não estou nem aí se ela estivesse produzindo menos. O menos seria para o povo brasileiro e as mortes não estariam acontecendo, porque é muito difícil você imaginar que um político vai economizar numa barragem para poder ter mais lucro. Afinal de contas, o lucro não vai ser dele. Ele prefere fazer bem feito para evitar queimar o filme dele e ter aí um dano político muito grande. Claro, a gente tem o caso do escoamento do dinheiro público através do esquema, tipo o esquema aqui da cidade administrativa, mas a responsabilização é tão maior, porque não é um gringo que está lá investindo de fora, que as pessoas pensam duas vezes antes de fazer essas besteiras. Léo, deixa eu ler aqui o comentário da Maria José, dizendo: tinha que fechar essa praga dessa Vale. Só serve para enriquecer acionistas, acabando com nossas montanhas e nossos rios. Quem é de Minas sabe. Né? E o rio que eles acabam de assassinar é o rio Paraupebas, ali na região de Brumadinho. Léo, sobre a Vale, eu queria que você falasse a questão dos investidores. Né? A empresa, durante muito tempo, ela foi gerida para os acionistas. Qual que é o mantra, né? Tem que maximizar o retorno ao acionista. A ação da Vale subiu 280% desde Mariana, né? Desde que aconteceu Mariana 3 anos atrás, a ação da Vale praticamente triplicou. Obviamente que não é só a política de maximizar o lucro, tem o preço do minério, tem outros fatores. Mas a gestão também voltada para o resultado financeiro, ela tem a sua contribuição para isso. Bom, num só dia, a ação cai 23%, a empresa perde 70 bilhões, pode perder muito mais, vai ser rebaixada pelas agências de risco. E, mais importante, você se lembra que os acionistas americanos dos Estados Unidos moveram uma ação coletiva contra a Petrobras. O Pedro Parente decidiu pagar 3 bilhões de dólares para os acionistas lá nos Estados Unidos. Os investidores americanos acabam de anunciar também que organizaram uma ação coletiva contra a Vale, dizendo que a Vale não informava aos acionistas minoritários o risco das suas barragens, né? Então, o prejuízo dessa gestão irresponsável vai ser muito grande lá. Então, você vê o seguinte, o cara fica olhando curto prazo, né? E a soma de curtos prazos é um longo prazo muito pior, né? Léo, você acaba de falar, e isso não é, obviamente, opinião, isso é o que é ensinado na academia. Eu estava falando muito baixinho aqui, porque agora eu estou abaixando e levantando o volume, que é melhor que ficar com o mouse tentando desligar e ligar. Então deixa eu falar de novo. Você acaba de falar aquilo que é assunto nas universidades de economia. Eu estudei isso, eu estava estudando isso alguns meses antes de vir para o Brasil, no curso lá na Inglaterra. É exatamente essa visão imediatista dos executivos. Essa visão imediatista é uma visão que tende
criar essas situações. A visão imediatista de uma administração que quer fazer um retorno muito rápido nesse momento, exatamente para criar essa expectativa de que é uma empresa que está sempre crescendo, e aí eles conseguem valorizar o lucro dos acionistas, que é essa forma do diretor executivo continuar na empresa, né? Valorizar sempre as ações, aumentar cada vez mais o lucro dos acionistas. Assim o diretor se garante. O problema é que para valorizar as ações e aumentar de uma forma incompatível o lucro dos acionistas, você precisa fazer alguma coisa errada. Então, olha, para você crescer sua empresa mais que o crescimento médio, né, muito mais que o crescimento médio daquela atividade, ou, por exemplo, da mineração, a gente tem um crescimento natural pela demanda, tem um crescimento natural pelo aumento de tecnologia que permite retirar mais, tudo isso é normal. Agora, quando o crescimento está incompatível com o crescimento normal, e aquela empresa é a que mais se destaca no mercado, você pode ver que pode estar tendo, sim, esse evento aí do imediatismo. O detalhe do imediatismo que a gente precisa observar é o seguinte: o imediatismo, ele é proporcional, o imediatismo inseguro, ele é proporcional ao nível de proteção que aquela sociedade tem, principalmente do governo. Por exemplo, na Nigéria, como é permitido matar nigerianos, eles envenenam os rios. O detalhe é que, nesse momento, o que o imediatismo precisa, o que a gente precisa chamar atenção, nem é o fato da Vale estar perdendo dinheiro. É o fato do nosso governo atual estar abrindo portas para mais imediatismo. Ou seja, a proposta de reduzir as investigações de âmbito ambiental, a proposta de facilitar as licenças ambientais, é um convite para que imediatistas venham para o Brasil. E o evento anterior da Samarco não ter causado um dano realmente expressivo nos acionistas, é um evento que acabou convidando a Vale para não ligar para mais nada, porque se naquele momento todo o patrimônio da Samarco e, obviamente, da controladora Vale tivessem sido bloqueados no sentido de ou vocês reestruturam absolutamente tudo, ou então vai ser reestatizado. Não. Eles fizeram um teste, eles utilizaram a lei brasileira que fala que o poluidor que recupera, ele pode ser retirado da condição de criminoso ambiental. Talvez a população nem saiba disso, mas uma forma de fugir dessa responsabilidade ambiental é exatamente começar um processo de recuperação. Então, em vez de você dar dinheiro, você vai fazendo uma recuperação psicológica, porque o que a Samarco está fazendo ao longo de todos esses tempos é colocar tampões nos locais onde eles não vão conseguir recuperar, para que a população não veja o barro que está destruir os locais, não veja a destruição. Por outro lado, os locais que são visitados, os locais públicos, então, toda uma rodovia que vê o rio que foi destruído, eles colocam tampões, aí você não vê a rodovia. O local visitado, aqueles locais mais bonitos, eles estão recuperando. Então, não, estamos fazendo aquilo que a lei permite, que é recuperar para não ter que indenizar. Estamos recuperando. Esse tipo de brecha, Léo, é que faz com que empresas, mesmo após eventos como esse, continuem crescendo nas bolsas de valores. Porque a impressão que se tem do Brasil pode fazer tudo. O Sylvester Stallone falou isso. Lá é um país onde você pode destruir uma praça, se quiser, pode botar fogo na floresta. O Brasil é o país onde o investidor internacional, que é muito bem-vindo pelo colonialismo, pelo vira-lata brasileiro, é um país onde ele pode fazer tudo. Então, por isso que eu falo nesse momento, a direção não tem que ser punir o presidente, a direção tem que ser exigir reestruturação. Mudar tudo. Léo, exatamente, foi muito bom você usar a palavra vira-lata, porque vai nos permitir entrar no tema principal, que é a questão de Israel. Antes eu vou ler os superchats aqui. Júlio Nunes, que tristeza anunciada. Até quando? Acorda, PT, diz ele, né? O Ray pede para a gente falar sobre 8 bilhões desviados pelo esquema das concessões rodoviárias pelos governos do PSDB. O grande esquemão do PSDB são os pedágios, tá? Os pedágios das estradas, falaremos sobre isso também. E tem mais um comentário aqui, que o Ray está comentando, né? Que é o governo do Paraná, o Beto Richa foi denunciado. Se são 8 bilhões no Paraná, imagine em São Paulo, né, Ray? Porque o Paraná, tudo bem, com todo respeito, é um estado importante, mas o esquemão aqui em São Paulo deve ser muito maior, porque São Paulo tem os pedágios mais caros do mundo. Léo, sobre essa questão da Vale, né? Você falou, a gente mencionou exatamente isso, né? Existe, quando o executivo ele é voltado para o retorno de curto prazo, isso cria um conflito de interesses com a empresa. Por quê? Porque é o retorno a qualquer custo. E o retorno a qualquer custo, o imediatismo, como você bem falou, ele pode trazer um dano muito maior a médio e longo prazo, e foi o que aconteceu, né? Que isso sirva de lição para todas as empresas brasileiras. Bom, o episódio aconteceu na sexta-feira. No sábado,
já estava o Bolsonaro tweetando, né, para dizer, e a gente não falou nesse fim de semana, então é importante trazer isso para você. O Bolsonaro tweetando e dizendo como o Bibi Netanyahu é um cara legal, como ele é um cara bonzinho, porque ele ia mandar um avião com soldados israelenses. Aí o Eduardo Bolsonaro tweetou, o Carlos Bolsonaro tweetou, ficaram dizendo, olha que legal, duas nações amigas. O Eduardo chegou a dizer o seguinte, olha, Israel sempre esteve aqui pronto para nos ajudar, né? Os governos ideológicos aqui não permitiam. E aí um parêntese, né? Os médicos cubanos se ofereceram para atuar e o governo ideológico do Brasil disse não. Para o Brasil, que chegaram ontem à noite, e mais 16 toneladas de equipamentos. Esse pessoal chega em Brumadinho e o chefe do Corpo de Bombeiros lá de Belo Horizonte, aí da região de Minas, diz o seguinte, os equipamentos de Israel são completamente inúteis, porque eles só servem para localizar corpos quentes. Então, por exemplo, corpo quente é o seguinte, você tem lá um bombardeio, né? Aí as pessoas estão vivas ainda e vão ser localizadas sob os escombros. Aqui agora, para localizar, segundo disse o cara dos bombeiros, corpos gelados. As pessoas estão mortas, Léo. Há 1 dia, 2 dias, 3 dias, provavelmente, né? Então, toda essa parafernália de Israel não serve para nada. Foi só propaganda que o Bolsonaro fez durante uma tragédia. O Bolsonaro usou a tragédia para propagandear a tecnologia israelense, tecnologia essa que, para este evento de Brumadinho, é totalmente inútil. Primeiro, Léo, antes de mais nada, eu queria parabenizar o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais por ter tido essa coragem de não ser vira-lata e falar a realidade. Eu queria parabenizar em primeiro lugar. Você quer trazer um superchat aí? Eu vou trazer 2 superchats aqui para a gente avançar aqui. Horaci Fortunato dizendo, toda pessoa de bem desse país deveria acordar e aprender a votar, né? Cizenando Amorim, a razão de ser de qualquer empresa tinha que ser as pessoas. Na minha opinião, os valores estão invertidos. Você tem toda a razão. Evidentemente, as pessoas têm que vir antes, têm que aparecer antes do resultado. Mas, Léo, realmente foi muito boa a posição do Corpo de Bombeiros de não se render, de não bater continência para Israel, como tem feito a família Bolsonaro. E deixa eu explicar por quê, porque isso é muito importante, Léo. Olha, toda a tecnologia que o Bolsonaro está falando que é tecnologia de Israel não é tecnologia de Israel, é tecnologia da humanidade. Eu acho um absurdo quando um cara pega e fala que a utilização de infravermelho para monitoramento é tecnologia de Israel. É exatamente o que eu fazia na Inglaterra como inspetor. Eu pegava uma câmera infravermelha, abria todo um quadro de elétrica e ficava olhando qual que seria a temperatura de cada terminal para ver se havia um desequilíbrio. E olha, isso todo engenheiro brasileiro estuda. Todo engenheiro brasileiro estuda a utilização de câmera infravermelho, todo engenheiro brasileiro estuda a utilização de infração. Como que você acha que a Petrobras encontra petróleo? Obviamente, para encontrar onde teria o petróleo, a Petrobras utiliza um sistema de ultrassom que dá um pulso de ultrassom. Quando a densidade do solo se modifica, ou seja, uma camada de alguma coisa diferente daquele solo, a reflexão acontece em tempo diferente do esperado, aí você tem a descoberta de alguma coisa que não é solo, pode ser petróleo, eles continuam fazendo os testes. Falar que isso é tecnologia de Israel é desmoralizar demais. Primeiro, o povo brasileiro. Segundo, o resto da humanidade. Tudo isso é uma estratégia de aproximação do povo brasileiro ao povo de Israel. É uma estratégia para criar a ideia de que o povo de Israel é um povo irmão que está à disposição de ajudar o povo brasileiro. Não há possibilidade. A câmera de infravermelho, Léo, ela funciona da seguinte maneira. Nós, assim, toda a energia, ela é ondulatória. Que significa que você começa a enxergar a partir de um certo nível de energia ondulatória, que é uma certa frequência. Essa frequência consegue excitar os seus olhos. Abaixo disso, a gente tem as frequências abaixo do vermelho, que não são visíveis. Então, quem quiser ver isso na vida real, você vai pegar o webcam do seu computador, você vai pegar um controle remoto, né, um controle remoto qualquer, vai pegar essa luzinha aqui, ó, um LED infravermelho, e vai apontar para sua câmera. Você vai ver que na hora que você utiliza, a maioria das câmeras pegam o infravermelho. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Bom, tá difícil aqui por causa do shutter, mas você chegando em casa desligando a luz do ambiente, você vai conseguir notar o infravermelho. O que acontece com essa câmera? Essa câmera é utilizada no mundo inteiro para detectar diferença de temperatura. Porque quando você está em baixas temperaturas, você consegue enxergar
a partir de uma câmera infravermelho. Isso é uma coisa tão famosa e tão antiga que tem nos filmes do Rambo, os filmes antigos do Rambo, pra você ter uma ideia. Quando uma pessoa coloca aquele óculos, aquilo lá é uma visão futurística de uma câmera infravermelha, é utilizada em guerra. Aí você vem falar comigo que Israel está trazendo essa tecnologia que detecta exatamente as pequenas variações de temperatura para procurar pessoas debaixo do barro. Você está desrespeitando todos os engenheiros brasileiros, você está desrespeitando todos os físicos brasileiros e você tem a certeza que o eleitor do Bolsonaro vai acreditar mais em Israel falando que veio procurar defunto com câmera infravermelho do que em todos os engenheiros, pesquisadores, físicos, todo mundo do Brasil que entende disso. Então hoje, se uma pessoa que fez engenharia, uma pessoa que cursou física fala, olha, essa ideia de Israel é uma ideia completamente política, é fazer propaganda, vir para o Brasil com uma câmera infravermelho para procurar cadáver, porque o cadáver vai estar na mesma temperatura do barro. Isso é completamente utópico, não faz sentido. Ah não, você está falando isso porque você é petista, Israel está do nosso lado, Israel vai resolver nosso problema. Esse é o grande problema, mas com esse posicionamento do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que é uma instituição militar que, em tese, teria que puxar saco do Bolsonaro, a gente tem mais condições de mostrar como esse é um evento político. Agora, saindo da tecnologia de utilização de infravermelho, que é praticamente utópica, você pode até achar uma pessoa viva no meio dos negócios com infravermelho, mas jamais achar corpos, e a expectativa de achar uma pessoa viva agora é muito pequena. Se você falar comigo que você vai utilizar ultrassom para procurar corpos, você está assumindo que eles vão pegar um emissor de ultrassom e vão encostar em cada centímetro daquele barro, é isso? Um processo que demoraria aí talvez, sei lá, 6 anos, 10 anos? É isso que você está falando que os soldados vieram fazer? Não, eles sabem que eles estão aqui num evento de publicidade, é aí que eu chamo a atenção. Usar a desgraça de talvez 5 mil famílias brasileiras para fazer publicidade. É usar a desgraça das famílias brasileiras para falar que a Dilma assinou um decreto que transformava esse evento em um evento não criminoso, falar que a Dilma permitiu esse tipo de evento, é usar esse evento desgraçado para fazer blogzinhos distorcerem a verdade, criarem sensacionalismo. É um jornalismo que está usando isso de uma forma completamente errada para fazer política e até a presidência da República usando esse evento para tentar criar um laço de amizade entre Brasil e Israel, que fez o golpe dentro do Brasil. A Terezinha Marques tirou as palavras da minha boca. Eu ouvia a sua fala e pensava assim, Léo, você precisa fazer um vídeo curto. Um vídeo curto para dizer exatamente isso. Bolsonaro usou a tragédia de 5 mil famílias para fazer propaganda fajuta de Israel. Isso realmente é uma coisa inacreditável, é uma coisa indecorosa, absurda, Léo, o que aconteceu. Então, se você puder fazer esse vídeo curto, a pedido aqui da Terezinha, seria muito importante, né? E para que vocês saibam que essa fala do Léo é absolutamente pertinente, eu vou trazer para vocês aqui a fala do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, né? Ele falou, olha, os equipamentos trazidos de Israel não são efetivos para esse tipo de desastre, né? O nome dele é Eduardo Ângelo. Ele falou que, inclusive, o ministro de Israel já se pronunciou sobre as dificuldades que eles tiveram. O imagiador, que é o equipamento, né, que eles têm, pegam corpos quentes e todos os corpos na região são frios. Então, este é um equipamento ineficiente, disse o coronel, né? Dos equipamentos que eles trouxeram, nenhum se aplica a esse tipo de desastre, né? Ele falou o seguinte, que o detector de imagens poderia até ser eficaz para localizar sobreviventes, pois capta o calor humano. No entanto, como não há sobreviventes, né, e o que constitui a imagem é a temperatura, né, o equipamento se torna ineficiente. Por quê? Porque a temperatura do solo se tornou já homogênea, né? Então não tem diferenças de temperatura. Essa é a grande questão. Foi exatamente o que você falou, numa forma mais técnica, mas o vídeo pedido aqui pela Terezinha para você, Léo, é exatamente sobre o fato de se usar uma tragédia para se fazer propaganda política. Exatamente, Léo. Eu estou procurando nesse momento aqui uma opção aqui de câmera infravermelho no Mercado Livre, porque talvez alguém queira comprar um equipamento de Israel para monitorar alguma coisa, assim, porque eu acho um absurdo essa brincadeira com o ser humano, sabe? Quando eles usam um evento de desgraça para fazer política. Quando eles ficam falando de
kit gay, mamadeira erótica, essas coisas, claro que causa revolta, mas é uma revolta do jogo político, a hipocrisia da política, de utilizar mentiras para fazer propaganda. A gente acaba pensando de duas formas. Ao mesmo tempo, o imbecil vai passar muita vergonha no futuro. Agora, quando a gente está brincando com famílias que foram devastadas por causa de um evento desse e fala que está recebendo uma ajuda de Israel, sendo que o povo está vindo sabendo que não pode ajudar em nada, ou seja, uma ajuda puramente política, a gente fica revoltado. E o ponto que eu penso nesse momento é, será que o Bolsonaro sabe disso? Será que o Bolsonaro sabe que Israel estava vindo para fazer propaganda e que não poderia ajudar em absolutamente nada? Pior, Israel está vindo para humilhar os nossos profissionais. Israel está vindo para humilhar o nosso corpo de bombeiros e humilhar o nosso exército, como se diz, nós não somos capazes. Israel tem que vir para ajudar. Aí foi muito bom. Posicionamento, tinha que ser mineiro, menino bom esse cara do corpo de bombeiros. Foi muito bom ele ter dado essa lascada, foi ótimo. Porque todos imaginavam que o viralatismo brasileiro ia imperar e o cara do corpo, não, Israel veio, graças a Deus. Infelizmente Israel chegou, mas talvez, né, porque o comunismo não deixou Israel chegar a tempo, mas Israel é bom, né? Ele falou na lata, foi muito bom na lata. O equipamento trazido não serve para isso. Você quer falar comigo que Israel que usa o equipamento não sabia que não servia? Será que é isso? Será que essa é a ideia? Né? Pois é, Israel não sabia, né, Léo? Bom, aqui, ó, a Maria José está dizendo, parabéns, bombeiros de Minas, verdadeiros heróis. E a Rose lembrou um detalhe importante, Léo. Os bombeiros não receberam o 13º, tá? Porque o Zema não pagou o 13º, né? O Soul Catcher está dizendo, Léo, os caras estão se infiltrando aqui, porque aí é uma outra questão que a gente vai debater. O Ray está dizendo o seguinte, ó, no dia que falaram que viriam equipamentos de Israel para achar corpos, eu já tinha falado que era inútil. O Estopa me conhece, sabe também que eu falei disso. Parabéns, Ray, por ter tido esse posicionamento, né? Muitas pessoas que não têm conhecimento técnico ficaram pensando assim, não, mas veja bem, não podemos negar a ajuda de ninguém, né? Toda ajuda é bem-vinda. Mas nesse caso não é uma ajuda, nesse caso ela tem segundas, terceiras, quartas e quintas intenções, né? Israel quer a embaixada em Jerusalém. A embaixada em Jerusalém atenta contra a economia brasileira. A Arábia Saudita já suspendeu a importação de carne brasileira. Agora, hoje houve um fato importantíssimo, Léo, que eu vou te pedir para debater. Durante a cirurgia do Bolsonaro, o Mourão, ele não é nada sutil nos recados que ele passa. Sabe qual delegação que o Mourão recebeu hoje? Da Palestina, Léo. O Mourão recebeu a delegação da Palestina para dizer que o Brasil não vai tirar a representação diplomática da Palestina e que não tem esse papo de embaixada em Jerusalém, não. Então, o Bolsonaro lá tirando a bolsa de colostomia e o Mourão recebendo a delegação da Palestina, né? A Nanda está dizendo, ó, cadê o Ministério do Trabalho para também meter multa na Vale? Agora o brasileiro vai sentir na pele, de maneira consciente, o que é estar nas mãos, de fato, do lucro destinado das grandes corporações. Léo, eu queria que você falasse sobre esse gesto, esse sinal enviado pelo Mourão. E também eu queria que você confirmasse para o pessoal que você vai fazer esse vídeo curto, Léo. A Lu disse que vai compartilhar, muita gente está querendo compartilhar um vídeo curto sobre propaganda, esse uso da tragédia para a propaganda pelo Bolsonaro. Sim, Léo. Claro, eu vou compartilhar, eu vou fazer, deixa eu aumentar o som. Eu vou fazer o vídeo curto sim, mas é importante destacar que logo no anúncio, eu já falei isso, eu acho que foi no programa Léo Estopa ao Vivo de sexta-feira, quando falaram que Israel estava vindo para ajudar, que tinha um equipamento de última geração, falou, olha, até onde eu estudei, o que eu sei que existe de última geração após tragédia é o monitoramento com infravermelho, a menos que eles tenham alguma coisa muito avançada que ninguém conheça. E olha, Israel não é desenvolvedor de tecnologia, não vamos pensar que Israel é top em tecnologia, estão tentando criar essa impressão aqui. A gente precisa admitir que os capitalistas de Israel são donos de empresas de tecnologia, mas praticamente tudo que Israel faz está patenteado e é disponível para o resto do mundo, ou seja, pode ser desenvolvido em qualquer lugar do mundo, sob o aspecto comercial. E eu já comentei sobre isso, vou fazer o vídeo curto agora, mas já tinha comentado, olha, isso é uma grande palhaçada. Isso é uma tentativa de fazer um espetáculo dentro do solo brasileiro, utilizando a ideia de que Israel é alta tecnologia, Israel é um país irmão, Israel é um país do bem. E essa tentativa de Israel não é uma mudança de embaixada que as pessoas pensam, nossa, mas tudo isso pela mudança de embaixada? Não.
tem efeitos catastróficos, porque, olha, no momento em que o Brasil perde todo o seu mercado de países muçulmanos, automaticamente Israel continua promovendo o genocídio contra os muçulmanos, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, Israel consegue ser mais controlador do que o Brasil produz, porque o Brasil perde praticamente a metade dos seus, vamos falar aí, a metade dos seus consumidores vão embora de uma hora para outra, então os produtores brasileiros precisam disputar por um mercado agora menor, e com isso Israel passa a indiretamente controlar o que o brasileiro produz e o que o brasileiro compra, porque a partir daí o Brasil não pode fazer negócios com, vamos pensar, metade do mundo, a metade do mundo econômico, propriamente dito. Isso é muito mais que simplesmente mudar uma embaixada, isso é criar uma condição de submissão quase eterna, porque a partir do momento que o Brasil assina embaixo dessa palhaçada, a inimizade com o mundo muçulmano ela é praticamente eterna. Então Israel garante mais um inimigo para o mundo muçulmano, garante uma possibilidade de negociação única. É aquela coisa, antes você comprava em 2 lugares, aí você foi e brigou com um deles, agora você é obrigado a comprar na mão daquele outro, você está na mão daquele outro, por mais que você não queira pagar o preço dele, por mais que você não queira que ele compre pelo preço dele, você só tem ele para negociar. E a grande realidade é que por mais que a gente cite aí 50 países capitalistas ao redor do mundo, a gente tem um sistema financeiro que é o de Israel e a gente tem um outro sistema financeiro que é o árabe, que no final das contas, eles canalizam sempre para as mesmas pessoas. A gente ia falar da Palestina, mas chegou aqui uma notícia mais importante, mais grave, vou até avisar lá os nossos editores, né? Bom, primeiro Joaquim Marcos dizendo parabéns ao bombeiro que falou a verdade, que é o chefe lá, é o tenente-coronel lá de Minas. E acaba de sair no Globo o seguinte: a lama tóxica chegará ao Rio São Francisco no dia 15 de fevereiro. Tragédia ampliada. Um dos rios mais importantes do país, se não mais importante, um dos mais, né? Com certeza também vai ser intoxicado pela lama da Vale do Rio Doce. Então, adeus, velho Chico, estão dizendo aqui. Léo, fala sobre o São Francisco, depois a gente fala sobre a questão do Mourão recebendo os palestinos. Ô, Léo, tem uma profecia muito antiga que eu acho que é do... Esqueci, você vai lembrar muito, com certeza você sabe mais de literatura que eu, que é O Sertão Vai Virar Mar, né? A música que cita essa poesia fala: o sertão vai virar mar, explode coração com medo que algum dia o mar também vire sertão. E agora a gente está indo em direção ao mar que vai virar sertão, infelizmente. Nós temos essa situação do Rio Doce. O Rio Doce morreu, por mais que ele tenha água, ele é um rio morto, pelo menos a partir do local do desastre. A gente tem uma modificação do ecossistema do rio também para trás. As pessoas pensam, não, só para frente. Não, a modificação do ecossistema é para trás. E a gente tem um dano muito grande sobre o aspecto ambiental, porque esses ecossistemas, eles são todos interligados. O conceito de ecossistema é exatamente isso, né? É um bicho que vai lá e pega um peixinho, transfere a energia para um bicho maior, e aí tem toda aquela vida que funciona naquele lugar, tudo isso vai ser destruído. E sob o aspecto humano, a gente tem um valor de investimento muito mais alto para tratar essas águas, né? Teve até o dia que eu comentei a questão da dificuldade de você adaptar as estações de tratamento para retirar metais pesados. Eu citei a questão do mercúrio. E hoje eu vi que realmente tem metais pesados nesse barro. O colega tinha falado que não tinha metais pesados, não tinha mercúrio, já fizeram avaliação, parece que já encontraram vários metais pesados, entre eles o mercúrio. E o mercúrio tem um problema sério, que não é só o tratamento da água, ele vai para a barriga do peixe, e depois ele é comido por um peixe maior, e depois ele vai para a mesa do ser humano, e os danos a longo prazo são gigantescos, né? Desde problemas aí de malformação congênita até leucemia, problemas seríssimos que as pessoas têm por causa do mercúrio. Então, o dano que a gente tem a partir desse evento, ele é um dano semelhante a de Hiroshima e Nagasaki. É um dano imediatamente muito grande, um dano que, digamos que a destruição imediata não é tão grande quanto a destruição a longo prazo, que é o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, né? Tá um evento que também semelhante, por exemplo, Chernobyl, que você imagina, olha, beleza, na hora do evento o dano foi tal, mas depois do evento, ao longo dos anos, os efeitos colaterais desse evento são incalculáveis. Então a gente tem mais pessoas mortas por causa da bomba de Hiroshima e da bomba de
de Nagasaki após as mortes imediatas do que as mortes imediatas, assim como o acidente de Chernobyl também mata mais pessoas ao longo do tempo do que o que aconteceu imediatamente. Isso é o que a gente tem para o Brasil hoje, uma coisa muito semelhante a Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, desastre ambiental de grandes montas e de grande lastro. O rabo, a cauda desse desastre é gigantesca. Léo, parabéns aí pelo conhecimento que você demonstra nas suas falas, e a Maria Xavier dizendo, sim, os efeitos são gigantes, doenças degenerativas, né, nem sempre facilmente identificáveis à primeira vista, né? Então é um efeito que se propaga ao longo do tempo, né? Léo, vamos passar então aqui para essa questão da Palestina, né? Hoje o Bolsonaro sendo operado e o Mourão recebendo uma delegação da Palestina. É um recado importante, é uma mensagem que ele transmite. Ele foi ao Twitter dizendo que foi muito agradável o encontro, né? Então, realmente, eu acho que é importante diferenciar, né, as posições que têm sido adotadas entre Mourão e Bolsonaro. Léo, o que eu considero nesse momento, né, a forma como eu vejo esse momento, é um Mourão em campanha presidencial, que é uma campanha presidencial muito estranha, que é uma campanha de sucessão. O que eu vejo nesse momento é um trabalho que parece que o próprio Bolsonaro não consiga perceber, que é um trabalho que, ao mesmo tempo, ele está destruindo o Bolsonaro através do Bolsonaro falando bobeiras e está promovendo o Mourão através do Mourão desfalando essas bobeiras. Então, o que a gente precisa notar é que as elites, elas vão acabar com... Eu não estou querendo dizer que o Mourão é o melhor, mas o que eu estou querendo dizer nesse momento é que ele está conseguindo se mostrar como o melhor, porque toda hora que o Bolsonaro fala uma coisa de altíssimo nível de imbecilidade, vem o Mourão e traz aquela parcimônia, aquela tranquilidade, e essa estratégia ela é muito interessante, ela é usada inclusive nos cursos de como se livrar de dívidas que são promovidos por igrejas evangélicas. Deixa eu agradecer ao Norberto Santos, muito obrigado, ele fez um comentário exatamente sobre o que eu estava falando, parece que ele deve ter postado antes e eu falei até por telepatia. Obrigado, Norberto. Léo, a estratégia que está sendo utilizada hoje pelas elites para promover o Mourão é uma estratégia muito semelhante àquela que é utilizada por algumas igrejas evangélicas quando eles dão os cursos de como se livrar das dívidas, que é, primeiro você vai desesperar bastante o seu credor. Toda hora que o seu credor for te cobrar, você vai falar, olha, não tem dinheiro não. Ah, não, eu perdi tudo isso. Ah, não tem a menor possibilidade de eu te pagar. No momento que o credor tiver em extremo desespero, você faz uma proposta, olha, cara, entrou um dinheirinho aí, eu posso te pagar metade, mas aí morreu Bahia. A cara, não, melhor metade do que nada. Acreditem ou não, isso é um curso que é dado por alguns pastores ao redor do Brasil. Essa estratégia, ela está sendo aplicada ao povo brasileiro de forma análoga. Até pouco tempo atrás, ninguém admitia a possibilidade de ter o Mourão como presidente, porque o Mourão traz uma carga de ter feito parte aí de instituição militar, hoje ser reservista e tal. As pessoas pensam, não, Mourão é ditadura. Aí o que eles estão mostrando? Olha, antes o Mourão do que o Bolsonaro. Então, eles apresentam o prejuízo social que é o Bolsonaro, logo na sequência eles apresentam uma sensatez do Mourão, que é mais ou menos assim, olha, tudo bem, ele fez parte das instituições militares, mas olha só, ele não quer guerra, ele não quer conflito com países muçulmanos, ele não quer nada dessas loucuras do Bolsonaro. Então, as pessoas já estão sendo conduzidas para aquela situação de, olha, ou eu aceito a substituição do Bolsonaro pelo Mourão e apoio isso e grito por isso, ou então eu vou ter que segurar o Bolsonaro por 4 anos fazendo as bobeiras que ele promete. E o que eu fico impressionado é que parece que a mesma pessoa que está fazendo os discursos bobos do Bolsonaro, levando o Bolsonaro a falar esses altos níveis de bobeira, parece ser a mesma pessoa que está falando com o Mourão, olha Mourão, Bolsonaro vai falar isso, corre lá e desmente. Então o Bolsonaro já fica esperando a hora de desmentir. Essa é a foto postada pelo Mourão, né, a comitiva que ele recebe aqui da Palestina e a mensagem que ele traz. Destaco a cortês visita de autoridades religiosas cristãs da Palestina entre as minhas atividades do dia. Agradeço pelo encontro e ressalto que é preciso promover a paz entre os povos e as religiões, né? E ele fez isso, né? É o único tweet, ele fez 2 tweets hoje, um para desejar sorte ao Bolsonaro na cirurgia e o outro para apontar o encontro aí com os palestinos, né? Então, realmente, claramente, ele tem feito um movimento de campanha por contraste, Léo, é mais ou menos isso, né? O Bolsonaro fala coisas absurdas e, em contraste, o Mourão fala coisas sensatas. Aí o Bolsonaro faz mais uma loucura, o Mourão
desfaz a loucura do Bolsonaro. Ô, Essa é a Léo, lógica. agora abrindo, né, com muito respeito, um espaço para uma piada, o Mourão também foi muito ambíguo, porque ele desejou sorte ao Bolsonaro. E na atual conjuntura em que o Bolsonaro começa a ser o alvo de todo o trabalho aí de destruição da mídia, de todo o trabalho de investigações, Bolsonaro como um bom cristão, o que a gente não consegue saber é se esse desejo de sorte ao Bolsonaro significa o Bolsonaro se recuperar da cirurgia ou o Bolsonaro evoluir para o óbito e morar com Jesus. Aí a gente tem que imaginar qual que é o desejo de sorte do Bolsonaro para o Bolsonaro. Bolsonaro, que Deus te dê muita sorte que você vai morar com ele, para você não ter que enfrentar tudo que está pela frente aqui, para te mostrar que não é fácil assim desafiar as elites. Né? Não sei qual desses é o posicionamento do Mourão, mas ele foi ambíguo, né? Cada um vai ter seu entendimento a respeito do que é desejar sorte para um Bolsonaro que está hoje no alvo dos veículos de imprensa, está no alvo das elites, né? Investigações do COAF. Seria melhor morrer ou viver na papuda? Nós não podemos terminar o Léo ao Quadrado de hoje sem falar do Vélez Rodrigues, Ricardo Vélez Rodrigues, ministro da Educação, que falou que esse negócio de universidade para todos é um mito, que isso não tem que existir. A universidade tem que ser para uma elite intelectual, né? E aí eu fico perguntando, Léo, mas como é que você define a elite? Né? A elite, ela é definida se todos tiverem acesso à universidade. E aí os melhores vão se transformar em elite. Porque se você define a elite a priori, né, são as pessoas brancas, ricas, que moram nos grandes centros urbanos, você não vai ter mais a filha da empregada se for em medicina, né, ou o filho do lavrador se formando em engenharia. Esse Vélez Rodrigues é outra desgraça brasileira, Léo. É outro cara que no Brasil fala, não, aqui a universidade não é para todos, não. Realmente. E o cara continua ministro, ele fala isso e continua. Léo, eu queria perguntar para o Vélez, porque talvez o Vélez não saiba, mas essa prática de universidade para todos é a prática normal, a prática regra da Europa. Eu queria perguntar para ele por que ele não tenta dar uma explicação para a Inglaterra que isso não funciona, para a Alemanha que isso não funciona, porque fora do Brasil, universidade para todos, tão para todos, que eu, como cidadão italiano, eu fiz uma universidade financiada pelo governo na Inglaterra. Então, como assim não é universidade para todos? Por que no Brasil a gente não pode imitar a Europa? Qual que é o problema? Eles são mais bonitos do que nós, ou seria porque eles falam uma língua mais chique, né? Eles falam, talvez, inglês, italiano, francês. Não, tem Portugal também. Provavelmente, universidade para todos em Portugal também deva ser a regra. O que eu tenho certeza é que os países mais produtivos e mais ricos da Europa, eles disputam a atenção das pessoas para que elas façam um curso universitário. É uma coisa estranha a gente pensar que aqui a universidade não possa ser para todos. E olha que atitude mais anticapitalista e mais anti-Brasil. Quando você gera condições para que as pessoas façam um curso universitário, primeiro, você não está obrigando ninguém a fazer. Vai fazer quem quer. Então, só da pessoa querer fazer um curso universitário já mostra que ela é merecedora, que ela vai desafiar toda essa sequência de vida, vai abrir mão de estar, às vezes, curtindo a vida ou já entrar no mercado de trabalho. Isso já mostra que a pessoa tem esse mérito. Na sequência, isso já mostra para o mercado internacional que nós temos mão de obra especializada, temos capacidade de receber investimentos. Quem que é esse cara que está no Ministério da Educação? Talvez esse cara precisa entender que a educação não se resume ao Olavo de Carvalho, não. Talvez esse cara precise entender que a educação vai um pouco além daquilo que ele pensa, os resultados principalmente. Educação não é esmola, como pensam as elites. Educação é investimento. No momento em que você investe na educação, até o filho de rico que não precisava pagar, não precisava ter gratuito, né, porque ele pode pagar, ele acaba lucrando, que a empresa dele, a indústria dele vai ter mais mão de obra disponível. Mas esse é nosso ministro da Educação, a gente não poderia ter ninguém melhor para representar o Bolsonaro, e essa é a nossa oportunidade de mostrar para o povo que é o resultado de querer um Bolsonaro presidente. Né? O resultado de se deixar governar pela burrice, pela ignorância, pelo ódio e pelas fake news, Léo. A Tânia Marina está dizendo, obrigada, professor Haddad, meu neto aprovado na UFMG. Né? Então não sabemos se foi por cotas, se foi por FIES, por ProUni, como foi, mas parabéns ao neto da Tânia Marina. A Marli dizendo, olha, faltam apenas umas 2.000 assinaturas no change.org para o Lula Nobel da Paz chegar a 500.000 assinaturas. Assinem, divulguem e procurem no Google o link para Lula Nobel da Paz. Léo, o Vélez provavelmente pensa assim, não,
Educação não é para todos os brasileiros, ela é para todos os alemães, para todos os ingleses, para todos os italianos, para todos os franceses, né? Para todos os estadunidenses, mas não para todos os brasileiros. E lembra aqui a Vilma Felinto que educação é direito, né? Mas, evidentemente, a gente passa a viver numa sociedade escrava e numa sociedade de senhores de engenho e de escravos, né? Então é por isso que a gente começa a ouvir essas atrocidades, como a que foi dita pelo senhor Vélez. E o mais inacreditável, Léo, não é ele falar. O mais espantoso é ele falar e continuar ministro, né? Isso é que realmente é chocante no Brasil de hoje. Léo, te passo para você, então, fazer o nosso encerramento. Daqui a pouco tem o Boa Noite 247. A gente tem que tá com 3.500 pessoas aqui ao vivo nos assistindo. Aproveito para pedir as assinaturas, né? Brasil247.com/apoio. Apoio aos jornalistas pela democracia em Brasil247.com/democracia e que todos que possam também se tornem membros do canal, apertando nesse botão aí do lado do inscreva-se aí no YouTube. Léo, você. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu falo que o mais impressionante nem é ele continuar ministro, ele continua ministro do Bolsonaro. Para ser ministro do Bolsonaro tem que ser assim mesmo. Mais impressionante é a nossa sociedade estar repleta de pessoas pobres, sem condições de pagar a própria educação, apoiando um cara desse. É isso que me deixa impressionado. Quem vai ser prejudicado está batendo palma pelo que esse cara fala. Mas, enfim, a sociedade toda vai ser prejudicada porque é uma sociedade repleta de analfabetos, é uma sociedade repleta de pessoas que podem decidir não trabalhar porque está pagando muito pouco e, de repente, roubar porque é mais lucrativo, né? As pessoas querem tanto o fim da criminalidade, a melhor forma, às vezes, de lutar contra a criminalidade é dar dignidade para as pessoas para que elas possam trabalhar. E eu queria agradecer muito vocês pela participação, queria lembrar as pessoas que estão assistindo pelo canal do Estopa, que eu continuo aqui, faço alguns comentários ainda, porque daqui a pouco começa o Boa Noite 247, então faz uns 10 minutinhos de comentário, então por favor não desliguem. E quem tiver aí no 247, se quiser bater um papo uns 10 minutinhos aqui até o próximo programa, é só vir pro canal do Estopa. Não é o Leonardo Estopa, é o canal do Estopa. Fala, Léo. É isso aí. Fechar aqui com um comentário da Sandra Alves. Parabéns e gratidão aos bombeiros aqui de Minas Gerais. Parabéns aos bombeiros de Minas, parabéns a todos eles que têm atuado nesse resgate lá de Brumadinho. E, Léo, não esqueça do vídeo curto, hein? Já é uma encomenda aqui de vários telespectadores que querem compartilhar a ideia que você expôs naquele momento. Vou fazer, bato um papo de 10 minutos e na sequência já faço o vídeo curto e já publico. Então, muito obrigado. Manda pra você também. Você sabe que você tem que assinar o canal Leonardo Estopa, né, Léo? Brincadeira, Léo. Eu sei seu drama, eu sei como é que o bicho pega pro seu lado. É um jornal e uma TV, né, Léo? É só isso. Valeu. Valeu. Tchau. Pessoal que está assistindo aqui, muito obrigado. Quem está assistindo aqui pelo canal do Estopa, queria pedir vocês que compartilhem. Eu vou fazer o prometido vídeo curto, sim, mas eu vou ver se eu bato um papo aqui com o pessoal um pouquinho antes. Deixa eu agradecer a todos que estão aqui. Eu vi que tem muito... Até o momento do Clicério começar a passar o facão, tinha muito bolsominion no chat. O Ray está por aqui também. Ray, seja bem-vindo aqui no canal do Estopa também. Eu fico impressionado, e isso me deixa muito impressionado, muito magoado, quando eu percebo que algumas pessoas, elas continuam lutando contra o drama de várias famílias dentro do Brasil, assim, simplesmente achando que a vida é um jogo de futebol. Nós temos uma quantidade muito grande de crianças, pessoal, que hoje começam a entender a política e começam a entender a vida dos outros como sendo um jogo de videogame. Isso é muito perigoso. Quem estiver chegando aí, por favor, se inscreva. Quem estiver chegando do Brasil 247. E eu falo com vocês que isso é uma coisa muito perigosa, porque hoje as pessoas estão perdendo até mesmo a percepção que quando você morre de verdade. Isso parece uma grande brincadeira, mas quando a gente vê que tem crianças, adolescentes, que estão utilizando esse evento para ficar fazendo chacota contra Dilma, chacota contra o Lula, chacota contra o PT, essas pessoas estão desrespeitando a vida de quem perdeu a vida de quem está lá soterrado, né? Não foi identificado ainda, mas obviamente morreram. Isso é muito perigoso, porque nós estamos caminhando aos poucos para uma espécie de infantilização da percepção do drama da morte. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo com essa sociedade de jovens e adolescentes hoje,
a gente pode comparar quando um familiar morre e uma criança de 2 anos fica sabendo. Como essa criança de 2 anos não tem noção do que é o evento morte, né? Aquela pessoa se vai, você não vai ver aquela pessoa nunca mais, a tendência é que aquela criança de 2 anos fique brincando no enterro, que aquela criança de 2 anos não chore. Isso é normal, a criança não tem a percepção do que é o evento morte, se foi e não volta mais. Nós estamos, infelizmente, criando essa percepção infantil do evento morte dentro de uma sociedade adolescente, de uma sociedade de jovens e adultos. Hoje nós estamos vendo uma quantidade muito grande de jovens brasileiros simplesmente, uma quantidade muito grande de jovens brasileiros simplesmente ignorando o que está acontecendo e usando para fazer brincadeira. Tem muito comunicador que tem um bando de covardes, que isso para mim, quem faz isso para mim é um covarde. Tem uma quantidade muito grande de covardes dentro do Brasil que estão utilizando esse evento de Brumadinho para se promoverem, só que eles não estão fazendo reportagens sérias sobre o evento de Brumadinho, porque eles não podem, por exemplo, usar as imagens de quem está lá de helicóptero. Então o que eles fazem? Eles usam o evento de Brumadinho para fazer distorções políticas. E como se não bastasse a gente ter espertalhões dentro da sociedade fazendo essa distorção política com os eventos de Brumadinho, a gente tem também covardes na política fazendo essas distorções. Aí a gente tem, eu não sei se o Bolsonaro fez uma coisa dessa por plena falta de consciência da realidade, pode ser que seja isso, tá, gente? Uma plena falta de consciência do que é a realidade dos fatos levou o Bolsonaro a ser massa de manobra e realmente acreditar que Israel poderia ajudar em alguma coisa. E o Bolsonaro, por não ter conhecimento nenhum e também está sendo assessorado por pessoas que estão mais ligadas à submissão do que à verdade, pode ser que eles tenham pensado assim, vamos fazer o Bolsonaro de bobo, vamos falar que Israel está vendo ajudar. Ou pode ser que Israel mesmo sabe... Olha, o próprio Bolsonaro já tinha falado antes que o governo federal não tinha nada a ver com isso. Aí depois vem essa super ideia de Israel usar essa tecnologia para procurar corpos, isso para criar essa proximidade. Então a gente está vivendo uma coisa muito estranha hoje na sociedade brasileira. A gente está vivendo um momento perigoso em que essas pessoas estão, digamos que usando mortes, usando catástrofes para fazerem eventos políticos. A gente está vivendo um momento muito perigoso em que uma mentira está conquistando mais as pessoas do que a verdade. A gente está vivendo um momento perigoso em que os nossos jovens e adolescentes estão pensando que tudo que está se passando no Brasil hoje, na realidade, é como se fosse um jogo de videogame. Isso é o mais perigoso. As pessoas hoje, elas não estão preocupadas no resultado dos seus atos. As pessoas estão preocupadas em vencer o inimigo. Então hoje um jovem, quando ele está na internet compartilhando coisas contra o PT, ele não está preocupado se aquilo é verdade ou mentira, ele está preocupado em vencer o inimigo. O inimigo dele é o PT. Eu penso que a sensatez nesse momento é muito importante e eu costumo às vezes fazer elogios ao governo de quem eu não gosto, quando o governo de quem eu não gosto faz alguma coisa sensata. Mas a gente precisa admitir que a sensatez no Brasil hoje é extrema exceção. O jornalismo hoje está trabalhando para o que dá mais dinheiro. E olha, o que dá mais dinheiro é falar mal do PT, porque aí tem... Para vocês terem uma ideia, os anúncios que acontecem no YouTube, as propagandas que vocês assistem na hora que vocês vão ver um vídeo, é isso que paga a nossa conta de luz, é isso que paga a nossa conta d'água, é isso que paga a nossa internet. Esses anúncios, quando você tem um canal de direita, um canal que fala aquilo que os anunciantes querem que seja dito, esses anúncios te pagam às vezes, cada vez que uma propaganda dessa aparece num canal de direita, a remuneração costuma ser 10 vezes maior do que num canal de esquerda. Por quê? O canal de direita, ele é mais disputado para anúncios e é dessa forma que eles conseguem conduzir os comunicadores hipócritas a deixarem de falar aquilo que eles realmente acreditam para falarem aquilo que vai dar mais lucro. Então, Democracia e Paz fala que, Léo, as fakes no WhatsApp continuam. Eles tentam culpar Dilma pela tragédia, crime de Minas, mas cada vez mais conseguimos fazer pessoas enganadas a ver a verdade. O problema é só imaginar que essas fakes continuam, porque, olha, o que mais está destruindo o Brasil hoje é a falta do caráter nos comentários, a falta do caráter na política, a falta do jogo limpo, do jogo aberto. Você tentar criar uma conexão entre o evento com
uma permissão da Dilma para liberar o FGTS num caso de um evento como esse, é uma covardia muito grande. É uma coisa que, assim, é fora de cogitação. Você sabendo que seu equipamento não apresenta nenhum tipo de benefício para poder ajudar aquele país, propor uma ajuda humanitária naquele país e vir para cá, né? Tem um avião, tira foto, faz publicidade, sabendo que você não tem nada para oferecer, é uma covardia muito grande. Então, nós precisamos admitir que nós estamos vivendo hoje um momento assim, da falta, tudo que Maica Santos fala aqui, está faltando sinceridade. Nós estamos vivendo um momento no Brasil hoje em que o que está faltando é exatamente isso. Sinceridade. Deixa eu agradecer vocês pelas participações nesse momento, exatamente agora. Eu vou interromper essa transmissão, porque eu vou fazer o vídeo curto. O Léo falou que o vídeo curto nesse sentido é importante. Algumas pessoas pediram para fazer um vídeo curto nesse sentido. Eu vou fazer um vídeo curto aqui então, e por isso eu vou desligar, mas lembrando vocês que eu volto às 10 horas da noite aqui no canal do Estopa com o programa Léo Estopa ao vivo. Então, muito obrigado e até mais. O Mauro Sérgio fala uma coisa que eu também considero que não faz muito sentido. Se fazer um trabalhador sacar o FGTS numa situação dessa, em que ele deveria ser indenizado, é mais ou menos fazer com que a indenização venha do próprio trabalhador, né? Então, eu vou falar sobre tudo isso, mas eu encontro com vocês às 10 e eu peço para vocês, por favor, que compartilhem o vídeo que eu vou fazer agora nos próximos minutos. Então, muito obrigado